Olá, então hoje eu vou passar para vocês a aula sobre desenho de projeto estrutural, foco em desenho de estruturas de concreto armado. O objetivo do desenho de projeto estrutural é de representar, interpretar projetos de estruturas de concreto armado. As estruturas de madeira, elas vão ter um objetivo similar, porém vão ter algumas diferenças, não constam no desenho de projeto de estruturas de concreto armado. Normas que estabelecem as diretrizes para o projeto estrutural são a NBR 7191, de execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado, e também a NBR 6118, projeto de estruturas de concreto. É importante observar que o desenho de projeto estrutural ele deve atender às exigências de segurança indicadas para as edificações estarem em harmonia com os demais projetos da edificação, o que nós chamamos de compatibilização entre projetos. Além disso, deve seguir as recomendações das normas citadas anteriormente. Antes de passarmos para a parte efetivamente de desenho, nós vamos ver alguns conceitos sobre o desenho de projeto estrutural e sobre o projeto estrutural em si. Entre eles, o que é o concreto armado? O concreto armado nada mais é do que a mistura estrutural composta de concreto e aço. É a combinação dos elementos concreto e aço para a construção de elementos estruturais de uma edificação. O aço ele tem a finalidade de absorver os esforços de tração e o concreto os esforços de compressão da edificação. Existem diversos tipos de aço e eles se diferem por uma grandeza física chamada tensão de escoamento, que significa a tensão que vai passar pelo elemento aço. Quanto maior a tensão de escoamento, mais esforços o aço suporta. O concreto é caracterizado por sua resistência à ruptura e essa resistência ela tem a notação FCK. FCK nada mais é do que uma unidade de medida de resistência característica do concreto à compressão. Aqui tem um exemplo da aplicação dos conceitos de concreto armado no que se trata de aços. Um aço CA é a especificação do tipo de aço. 50 para tensão de escoamento, 50 kg força por milímetro quadrado. E as bitolas de aço mais comuns são CA50 e CA60. E as bitolas de aço mais comuns para os tipos CA50 e CA60 são 5 mm, 6,3, 8 mm. Lembrando o que é bitola. Bitola nada mais é do que o diâmetro da seção de área do vergalhão de aço. O que são os elementos estruturais de um projeto estrutural? São as peças que vão transmitir e receber esforço. A estrutura é o conjunto de diferentes elementos estruturais. Quais são os tipos de estrutura simples que compõem o projeto estrutural de concreto armado? Lajes, vigas e pilares. Aqui tem um exemplo de como que está organizado a estrutura de uma edificação, simplificado de uma edificação com mais de um pavimento. Em primeiro lugar, são mostradas as vigas, as lajes e os pilares. Para apontar aqui para vocês, esses daqui são os pilares, os elementos verticais, as vigas são os elementos horizontais, e as lajes são os elementos bidimensionais, as superfícies. Aqui tem um exemplo também de alguns elementos de fundação. No caso desse exemplo, a fundação é feita em sapata, que é bloco estrutural de fundação principal, junto com a sua fixação. A fundação ela também pode ser feita através de blocos fixos por estacas. O que são as lajes? As lajes são os elementos estruturais planos onde as dimensões em duas direções prevalecem sobre uma terceira. Então, são os elementos de superfície do projeto estrutural. Normalmente, elas se apresentam na posição horizontal e recebem as cargas que agirão sobre a estrutura. Pode ser usadas em tetos e em pisos de pavimento. Tipos de lajes presentes num projeto estrutural podem ser lajes maciças, lajes pré-moldadas comuns, lajes pré-moldadas com vigotas protendidas, lajes pré-moldadas treliçadas, lajes nervuradas, lajes pré-moldadas alveolar. Essa classificação ela se dá pelas características construtivas da laje. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos de tipos de lajes. Laje nervurada é um tipo de laje bem comum que tem sido bastante utilizado, placa alveolar, a laje alta pré-moldada, maciça protendida e também a laje maciça que é mais comum nas edificações, principalmente edificações
individuais. As vigas, o que são as vigas? As vigas são os elementos estruturais longitudinais em que o comprimento é a direção predominante de atuação dos esforços. As vigas, elas transmitem e recebem as cargas horizontais. Normalmente as vigas, elas recebem as cargas transmitidas pelas lajes e pode transmitir cargas para outras estruturas, como o pilar ou também para outras vigas. Importante observar qual que é a medida mínima da seção transversal de uma viga. Uma viga não deve ter menos de largura do que 12 centímetros. Aqui tem alguns exemplos de viga com 2 apoios, que é o tipo de construção mais comum, que é o que nós chamamos de trecho biapoiado. E aqui tem um exemplo de viga com um trecho em balanço e um dos apoios é inexistente. Esse trecho em balanço é muito comum para a construção de varandas, por exemplo, ou de pergolados. As vigas, elas podem ser normais ou invertidas conforme a posição de sua alma, né? O que seria a alma? É a face da altura em relação à laje. Quanto mais aparece a alma da viga, mais vai aparecer suas medidas verticais em relação à laje, que é o caso da viga invertida. E ela tem uma função muito mais estética do que estrutural. Viga com alma totalmente abaixo da laje configura-se como uma viga normal. Ela acaba possuindo só a função estrutural. E uma viga com alma parcialmente ou totalmente acima da laje configura-se como uma viga semi-invertida ou uma viga invertida. E quanto aos esforços verticais, eles são suportados que elemento estrutural? Pelos pilares. Então, os pilares, eles recebem as cargas das vigas e transmitem verticalmente a outros elementos que porão a infraestrutura da edificação. Normalmente, os pilares, eles têm uma seção retangular. Se essa seção dos pilares for cilíndrica, eles vão se chamar de colunas. E os pilares costumam ser posicionados nos cruzamentos das vigas e nos cantos da estrutura da edificação. Infraestrutura. O que é a infraestrutura da edificação? Os elementos de apoio do projeto estrutural. A estrutura, ela pode se apoiar sobre sapatas, que são as fundações diretas, como eu expliquei anteriormente, e os blocos ou sobre blocos sobre estacas. Né? Qual que é a diferença entre um e outro? Né? Vou frisar novamente. As sapatas, elas são estruturas, são chamadas de fundações diretas, pelo fato de elas agregarem os elementos de suporte do bloco de fundação numa mesma peça, essa peça chamada sapata. Enquanto que os blocos sobre estacas são de 2 elementos: bloco, que faz a função de absorção dos esforços, e as estacas, que faz a função de fixação do bloco. Também transmite de uma forma indireta os esforços para a terra. O que são os blocos de coroamento? São as formas de molde composição dos blocos, caso a edificação ela tenha fundação feita com estrutura em bloco. Então, você cria um bloco de coroamento para determinar a forma do bloco de fundação, dos blocos com estacas. Cada bloco de coroamento variar a sua forma conforme os dados do projeto estrutural, que vai determinar quantas estacas são necessárias para que a edificação ela absorva os esforços de maneira apropriada. No caso de sapatas são compostas desses elementos de lastro de concreto magro, lastro de brita e terreno compactado servem para isolar a sapata do solo, ou seja, são elementos de fixação. A sapata também é normalmente sobre as vigas baldrame, vigas de fundação, também utilizadas nos elementos de bloco, e o bloco de sapata em si, que seria essa parte aqui do desenho. Sapatas normalmente são utilizadas em edificações com poucos pavimentos, é um tipo de estrutura bem comum. Falar um pouquinho também das vigas de baldrame. As vigas de baldrame, elas são os elementos estruturais da fundação que vão fazer a ligação entre os elementos de infraestrutura. Vão dar suporte também para as paredes da edificação. Aqui tem um exemplo de projeto de fundação, um desenho isométrico de um projeto de fundação de uma edificação. Esse daqui é uma solução feita com estruturas em sapatas, a representação das vigas baldrame dos pilares. E aqui tem um exemplo de solução com estacas. Também são utilizadas as vigas baldrames para fazer a ligação entre os elementos por estaca. O que compõe um bloco? Então, apresentados os conceitos referentes ao desenho de projeto estrutural, nós podemos agora, de fato, fazer o desenho de projeto estrutural. Então, na próxima aula, nós vamos aprender como que a prancha de desenho do projeto estrutural é organizada. Até lá!